Aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Textos científicos com Claude. Alguns devem estar olhando eu falar isso, falando assim, cara, o Felipe sempre bateu em IA genérica. Há 3 anos que eu acompanho o Felipe, há 3 anos ele bate em ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek. Inclusive, eu já vi o Felipe falando mal do Claude. Eu já vi, eu tenho gravado. Ele queimou a língua? Não. Ele mudou de ideia? Não. Não, então calma aí, tem algo estranho. Como que o cara que está desde sempre defendendo que IA treinada que é o poder, acadêmico 24 horas, superage e tudo mais, e aí agora ele me chama para uma aula de texto científico com o Claude? Sim, porque não é o Claude que você está pensando, não. Eu não uso o Claude como IA web, ou seja, o Claude para ele gerar um artigo e por aí vai. Eu só uso o Claude como combustível. Vamos lá, deixa eu tentar te ajudar. No Brasil não tem esses pós de gasolina que são associados à Petrobras, né? Uma coisa é você usar a Petrobras, outra coisa é você usar o posto de gasolina da Petrobras, né? Tô mal comparando, tá, gente? Uma coisa sou eu ter um carro, outra coisa sou eu usar o combustível. O carro não é o Claude, o combustível é o Claude. Então, entende uma coisa. Você está tendo uma aula de agêntica. O Claude, que eu vou usar aqui, é só um combustível. Amanhã, vamos supor que surge uma outra IA, sei lá, os Brubbles AI, que o combustível é melhor do que o combustível do Claude. Eu vou para os Brubbles AI. Porém, o carro é meu, ok? O carro é meu. Então, quando a gente fala de IA agêntica, que é o que você está aprendendo hoje, a IA agêntica trabalha no seu computador. Ela é o seu carro. Amanhã o Claude foi superado por uma outra IA, você simplesmente vai cancelar o Claude e colocar uma outra IA na jogada. Está claro isso? Está claro isso? É diferente do modelo de hoje, né? Como você vai ver aqui. Então, gente, eu vou em diversos momentos perguntar se está claro. Eu preciso que você responda que sim ou não, porque senão você não vai acompanhar a aula e você vai ficar seguindo o padrão de guruzinho de internet que não sabe nada disso. Eu só sei porque eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e as coisas chegam primeiro para mim, ok? Vamos entender mais a fundo. A gente tem 3 eras das IAs, vamos chamar assim. A primeira era das IAs genéricas, ok? Qualidade ruim. Assim, só acha que o chat GPT tem algo de bom, o Gemini, o Notebook LM, quem tem, assim, muita dificuldade de produzir conteúdo, porque quem usa IA treinada sabe que essas IA genéricas são ruins. Qualidade ruim, você trabalha na nuvem. Hoje, muitos aqui ficam apegados a chat GPT e Gemini pelo seguinte, ele já me conhece. Não te conhece. Você acha que ele te conhece. Porque está na nuvem, ele corta muita coisa. Depende de prompt. Depende de prompt. Tanto é que muitos de vocês ficam atrás de prompt miraculoso de internet. Às vezes um prompt de 5 páginas, de 10 páginas. Quanto pior a IA que você usa, maior é a dependência de prompt. A memória fica no chat, tanto é que se você mudar de IA, você perdeu a memória. E você precisa ficar assinando. Então você fica refém daquela IA. Ok? Se essa IA começa a cair com o tempo, como é o caso do ChatGPT, Gemini, Notebook LM, etc., você também vai perdendo eficiência com o tempo. Aí já é diferente de uma IA treinada. Aqui a qualidade é excelente. Entendeu? Por quê? Pega um acadêmico 24 horas, um super agent, um evidente, é muito melhor. É muito melhor. Aliás, ninguém deveria estar em IA genérica hoje para finalidade acadêmica. Você deveria estar com uma IA treinada, uma IA agêntica para você. A qualidade é muito superior. Mas ela trabalha na nuvem, ok? Ela continua trabalhando na nuvem, ela não trabalha no seu computador. Ela depende, gente, 30% dela é prompt.
E tem IA que nem prompt precisa, tipo Super Agent. Enquanto que nas IA genéricas, 100% é prompt. A memória está no chat e é a assinatura. Hoje, eu, como seu mentor aqui nesse encontro, todos deveriam estar em IAs treinadas para finalidade acadêmica, ok? Se você está em IA genérica, você está perdendo relevância. Você só é mais relevante quem não usa IA, ok? Mas só que a gente vive num contexto de IA agêntica hoje. Então você pode ter a treinada, mas o ideal, o melhor dos mundos, é você ter uma treinada top e uma agêntica top. A qualidade aqui também é excelente. A diferença é que ela trabalha no seu computador, entendeu? Ela trabalha no seu computador. Isso quer dizer que ela conhece melhor você do que você. Porque o que você manda para as IAs genéricas e treinadas, ela é só o que você manda. Quando ela trabalha no seu computador, ela entende como você pensa, como você age, como que você trabalha. Ela não depende de prompt, tá? A memória fica no computador. Inclusive, como eu já falei, amanhã o Claude ficar ruim, você usa outra. Porque aí a gente quer um carro que é seu. E você coloca o combustível que você quiser. Hoje o melhor combustível é o Claude. Amanhã pode ser outro. E o pagamento é único. Você compra o Squad acadêmico, que você está aqui, e se você entrar no Squad acadêmico, nessa oportunidade fundador, né? Porque depois o Squad acadêmico vai ser por assinatura. Mas você assina o Squad acadêmico, ele é seu. Então, o Squad é a melhor maneira de você ter uma IA viva que trabalha para você. E, gente, nenhuma IA genérica vai conseguir fazer uma personalização permanente. Pelo contrário, ela deduz quem você é. Quando você fala de IA treinada, ela consegue fazer a personalização baseado no que você mandou para ela. Ela não alucina, diferente das genéricas. Na IA agêntica, conforme você usa, ela vai fazendo uma personalização progressiva. Progressiva. Então, quanto mais você usa, mais ela te conhece. Só que não é o Claude que te conhece, entende isso? É o teu carro, chamado IA Agêntica, que está dentro do seu computador, que te conhece. Ele só usa gasolina do Claude. Então, é muito diferente. E por que ela te conhece? E ela te conhece cada vez mais. Primeiro, porque quando você usa o Squad pela primeira vez, você passa por uma entrevista. Ele te entrevista. Ele fala assim, cara, quem é? Quem é o José? Quem é o Maurício? Ele te faz uma entrevista. Dessa entrevista, ele customiza os agentes que ele tem para você. Então, depois que ele faz a entrevista, eu vou te mostrar isso na prática, tá, gente? Eu quero que você entenda a lógica. Depois que ele faz a entrevista, ele customiza os 170 agentes para você, baseado no seu perfil. Então, você passa a ter uma equipe de 170 agentes, um verdadeiro instituto de pesquisa, que é customizado progressivamente em você. Depois, você atualiza. Por quê? Porque às vezes uma ABNT mudou. Atualizar não é só o seu perfil. Atualização não é só o seu perfil, mas uma ABNT muda. E ele tem uma memória viva. Cada vez que você usa, ele atualiza a sua memória. Eu vou te dar um exemplo aqui, ok? Só para você visualizar com mais clareza. Vamos lá. Eu vou vir aqui no meu carro. Meu carro usa o combustível do Claude. O Claude Code. Ah, Felipe, então para usar o Square tem que ser a assinatura do Claude? Sim, como é que tu vai. Para usar o carro, você não tem que pagar o combustível? Então, para usar o Square, você tem que ter a assinatura do Claude. Amanhã você pode ter a assinatura do outro. Então, eu vou criar um chat novo, ó, dentro do Claude Code. Crianças, não façam isso na web. Não façam isso no aplicativo do seu celular. Façam isso dentro do Claude Code. E deixe ser mão de vaca. Paga o Squad e paga o Claude. Você vai ter.
Gente, 0,0001% trabalha com isso. Para você ter ideia, quem estava aqui na imersão em Salvador nesse sábado? Eu peguei um grupo em Salvador, eles saíram da imersão com aplicativos criados. Aplicativos. Passaram o dia inteiro comigo. Quem é que estava em Salvador? Agora, usaram o combustível certo, com um carro certo. Qual é o carro? O Squad. Qual é o combustível? O Claude. Olha aí, o Jean estava aqui, ó. Grande Jean! Cara, fiquei impressionado com o Jean, cara. Que cara maravilhoso. E esse é um cara que não desiste, irmão. Parabéns, cara. Ainda está em Salvador, né? O Jean criou 2 aplicativos no dia da imersão. Então, olha só. Eu estou aqui no Claude, só que é o Claude Code. O Claude Code trabalha dentro do meu computador, ok? Olha aqui, ó, ele está numa pasta local no meu computador de Squad acadêmico. Eu só chego e falo: oi, mestre. Só isso. Oi, mestre. Deixa eu colocar aqui um modelo de IA mais econômico, porque o modelo de IA mais caro, o problema não é ser mais caro, porque eu tenho token à vontade aqui. O problema é que ele demora mais pensando, né? Olha só o que ele está fazendo. Quando eu digo oi, mestre, ele não sai vomitando igual o ChatGPT, Gemini. Ele lê, olha aqui, ó, lendo o perfil do pesquisador e lendo o DNA do Felipe. É claro que eu já usei ele outras vezes. É isso que eu quero que você entenda, que é uma personalização progressiva. Quando eu usei pela primeira vez, ele fez uma entrevista comigo. Quando eu usei pela primeira vez, ele tem uma entrevista comigo. E aí, quando ele fez a entrevista, ele customizou todo o squad. São mais 170 agentes. Depois ele só atualizou e ele tem uma memória viva. Tanto é que para conversar comigo, ele pegou o meu perfil e o meu DNA. Olha só. Oi, Felipe, bom te rever. Gente, sabe o Homem de Ferro? Ele conversa com o Jarvis conhece ele melhor do que ele. É exatamente isso aqui. Eu não preciso mandar nada para ele. Acabou esse negócio de fazer upload, download. Tudo pronto. Ó. Seu perfil e meu jeito de escrever já estão carregados. Squad completo está de prontidão. O que vamos fazer, Oso? Pode pedir do jeito que falaria com o orientador. Olha aqui, gente. Ele já sabe o meu perfil. Você entende isso? Que ele já sabe o meu perfil? É diferente. Eu não preciso. Quando eu abro um novo chat, quando eu abro um novo chat, ele já sabe quem eu sou. É uma memória viva. Então, olha só. É o seguinte, eu estou aqui ao vivo numa aula, eu queria que você apresentasse para a galera o nosso squad, tá? E principalmente como que esse squad trabalha para o pessoal que está aqui conosco ao vivo. Preste atenção no outro conceito. Hoje, quando você entra numa IA genérica, você não tem squad nenhum. Você, infelizmente, você está 3 anos atrasado. Quando você entra numa IA treinada, vamos pegar o exemplo do acadêmico 24 horas. O acadêmico 24 horas ele já tem um squad lá dentro, é um squad treinado, ok? Quando a gente fala de IA agêntica, o squad está dentro do seu computador, ok? E, pelo fato de estar dentro do seu computador, ele é vivo. Então, você entendeu a diferença? Olha aqui, eu tenho 170 agentes aqui, tá? Olha, ó, deixa eu apresentar o squad direto para o pessoal. Primeiro que ele fala quem eu sou, tá vendo? Olha só, gente, ele é meu clone. Eu fiz um clone que pensa e escreve como eu, ok? Aí ele trabalha a base do meu squad, que é a promessa, e os 5 pilares do meu squad. São 170 agentes que eu criei. Treinados, obviamente, nas transcrições das minhas mentorias, das minhas aulas. Eu treinei isso para mim. Então, o bicho pega. Olha só todos os pilares. Ó. Eu tenho agente de desenho, método e ética. São
eu tenho agente de análise de dados, eu tenho agente de escrita, revisão e normas, publicação, carreira e autoridade, comunicação e clonagem. Mas eu quero que você entenda uma coisa, essa é uma aula muito importante. Eles não estão na nuvem. Então, eu tenho o mestre, que é esse daqui que eu bati um papo com ele, e eu tenho 170 funcionários que trabalham para mim, não, para o mestre. Com quem eu converso? Com o mestre. Tá claro esse conceito, gente? Por isso que é uma personalização progressiva. Conforme eu uso, primeiro, a entrevista eu só faço uma vez, né? E a customização ele também só faz uma vez depois da entrevista dos 170 agentes. Depois ele só atua na atualização dos agentes e na memória, melhorando a memória dele. Então, quanto mais eu uso, maior é a precisão dele em relação a mim. Tanto é que, se você observar aqui, é óbvio que ele te falaria diferente, ele responderia diferente para você. Olha só, ele diz bonitinho a base do meu método de escrita. Quem é meu mentorado aí? Tudo começa com uma promessa. Não é uma pergunta, é uma afirmação em uma frase que diz exatamente o que o seu trabalho vai provar. Simples, atrativo, específico e executável. Quem é meu mentorado aí? Método SAI. Simplicidade, atratividade, especificidade e executabilidade. Exemplos. Quando a promessa está clara, tudo fica mais claro. Entendeu, gente? Só que lembra, ele não está na nuvem. Lembra disso. Ele está no meu computador. Eu não preciso mandar nada para ele. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. E aí tem tudo isso aqui. Então, entende esse conceito. Aí, ó, Grande Kleber, meu mentorado. Tá entendido até aqui? Porque eu vou colocar camadas adicionais aqui de entendimento. Tá entendido até aqui, galera? Mais uma vez, o Squad é o carro. Qual é o combustível? Cloud Code. Eu nem uso o resto do Cloud. Eu só uso o Cloud Code. Ok? Vamos lá. No uso, é óbvio, para finalidade acadêmica, né? Vamos lá. Dito isso, você já aprendeu o que que é o carro, você já aprendeu o que que é o combustível e você já aprendeu o valor disso. Porque uma coisa sou eu ter um carro alugado, que é um chat GPT da vida. Outra coisa sou eu ter um carro que é meu, que é o Squad. Beleza? Me perdoa fazer muitas metáforas, mas é porque com a metáfora talvez você entenda, porque você provavelmente tem 4 anos de IA genérica na cabeça. Então a metáfora te ajuda a entender. Quando você usa chat GPT, o carro não é teu e o combustível não é teu. O combustível é o chat GPT e o carro é do chat GPT. Tanto é que você tem que assinar a vida inteira. E se você não assinar, você perdeu tudo. Quando você usa o Squad acadêmico, o carro é teu. Você está comprando agora o carro. E o combustível hoje é o Cloud Code. Amanhã pode ser os Brubbles. Beleza? Vamos lá. Como que você vai elaborar o seu texto científico? Você já tem o seu mestre personalizado, com memória viva, e você já tem o seu squad. Então agora você precisa seguir essa sequência. Primeiro você decide a promessa do texto. Inclusive, o meu squad está treinado nisso, porque o meu squad 170 agentes está treinado em quê? Está treinado no Felipe. Ok? Eu fiz isso para mim. E é claro que, obviamente, depois eu modelei para disponibilizar para vocês, com os meus métodos, as minhas estratégias. Tá? Então, ó, vamos lá. O que que vocês querem que eu elabore aqui? Vamos fazer um artigo? Vamos fazer um artigo? Que tal? Vamos lá. Elabore um artigo científico sobre. Vou forçar a barra, tá, galera? Um artigo científico. Não, vou fazer diferente. Quero sua ajuda na elaboração de um artigo
científico. Lembrando, olha só, uma coisa importante. Eu estou usando o modelo mais burro do Claude, tá? Que é o Haiku 4.5. Por quê? Porque se eu usar o Fable ou o Opus, ele vai me entregar algo muito melhor. Só que vai demorar um tiquinho mais. E eu não quero que a aula demore muito, ok? Então, sem parte da premissa de que tudo que ele vai me entregar é o mais burro. Não tem o combustível? Tem o combustível normal e tem o aditivado, né? Eu estou usando o combustível normal, ok, galera? Eu não estou usando o combustível aditivado, tá bom? Né? Então vamos lá. Quero sua ajuda na elaboração de artigo científico sobre ah, judicialização da saúde a partir da moralidade em Sócrates. Vou viajar na maionese, tá? Eu quero forçar a barra para você ver o que ele pode fazer. Ele tem 170 agentes, não é? Felipe, eu preciso decorar os 170 agentes? Não. Você só vai conversar com o mestre. Ele é a única pessoa com a qual você conversa. E ele é que vai trazer a equipe para te ajudar nisso. Me ajuda na promessa? Tá vendo? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo aqui a promessa. Todo e qualquer texto científico tem que começar pela promessa. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Ótimo, isso é um artigo teórico interpretativo, riquíssimo. Mas antes de despejar uma promessa, deixa eu entender o que você quer mesmo dizer. Porque judicialização da saúde e moralidade socrática é grande demais, precisa funilar. Qual é a tensão que você está vendo? Aí ele me traz sugestão. Por quê? Porque o mestre é treinado para ser proativo. Ele não é treinado para sair vomitando igual o ChatGPT e Gemini, né? Por exemplo, judicialização substitui diálogo moral pela sentença? Ou judicialização revela falta de conhecimento coletivo sobre o que é saúde e o que é direito, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar esse daqui, tá? A judicialização substitui. Poderia ser outra coisa, tá? Qual é o alvo do leitor ou revista? Isso muda tudo, tá? Vou colocar aqui, revista Global Review. Não, vou colocar uma revista brasileira de direito. O Compete, por exemplo, tá? Pronto. Observa que ele já está preocupado onde que eu vou publicar. Só que, deixa eu te mostrar uma coisa. Felipe, ele então tratou de um assunto de promessa e ele tratou de um assunto de publicação. Mas você não diz que o ideal é pensar numa coisa diferente cada vez? Sim. Porém, entretanto, todavia, quando o assunto é IA agêntica, você não precisa observar uma ordem. Por quê? Porque ela já coordena tudo. Pronto, agora está claro. Você quer criticar a judicialização usando a lente socrática. Aí ele me traz a promessa. Já aplicando o meu método SAE, que funciona em todas as áreas do conhecimento. A judicialização da saúde substitui diálogo moral pela sentença, reproduzindo a ilusão que Sócrates já criticava nos sofistas, a de que a justiça é uma técnica de decidir, não um exercício contínuo de questionar e conhecer-se. Por que ela funciona? Ele aplica os critérios para mim. Lembrando, quando você usa o Squad, ele vai fazer entrevista, vai fazer personalização para você. É como se você tivesse o Felipe funcionando dentro do seu computador. Para o seu tema, não importa se é da arte, de letras, ele está falando aqui sobre judicialização, porque ele está olhando para a minha entrevista, que eu fiz com ele antes. Então, ó, pagável. E aí ele já me traz sugestão de estrutura. Ou seja, gente, pensa aqui comigo. Eu já tenho uma promessa, é claro que eu posso pedir para ele fazer diferente, blá, blá, blá. E eu já tenho a modalidade, é um artigo teórico. E aí ele me traz a estrutura. Tá vendo? Gente, é diferente de ChatGPT, Gemini, Notebook LM, etc. Por quê? Porque lembra, eu não estou usando Claude, o carro Claude.
Eu estou usando o Squad acadêmico. Esse é o carro. O Claude é só o que joga gasolina para o carro andar. É diferente, inclusive, se eu usasse o próprio Claude na internet, no celular, na web, ia ser diferente. Entendeu? Tá clara a lógica? Beleza? Até aí foi, gente? Estamos remando junto. Eu estou dentro de um carro diferente. Só que o combustível é o Claude. Amanhã pode ser um outro combustível que eu quiser. Beleza? Vamos lá. Então, a lógica de elaboração de texto científico, não importa qual é a IA, é promessa, modalidade e estrutura. Isso daqui é o que ele fez. Só que eu quero aprofundar a estrutura. Adorei. Adorei. Vamos agora aprofundar essa estrutura do artigo. Então, quero que você já trabalhe aí as micropromessas de cada parte, para a gente poder desenvolver aqui da melhor maneira. Pronto. Lembrando, eu estou usando o modelo mais simples do Claude, porque eu preciso de rapidez aqui para ela não ficar chata. Ok? O modelo mais elaborado do Claude, obviamente, ele vai me entregar um resultado ainda mais profundo. Olha aqui, ele já entrega a estrutura do texto baseada no meu método de escrita, que funciona para todas as áreas do conhecimento. A introdução, que tem que escrever primeiro, diferente do que falam aí na internet, esses guruzinhos que não sabem nada, já vem com a rota exata, a estrutura exata para persuasão, que é o método ITPR, isca, tema, promessa e rota. Felipe, o que é uma estrutura persuasiva de introdução? ITPR é o meu método de escrita, método 1 em 10. A seção 1 do método socrático, ele já traz a micropromessa, porque a soma das micropromessas tem que pagar a promessa. Só que ele não faz isso com achismo, igual um Gemini, um ChatGPT. Aliás, nem micropromessa ele é treinado. Se você pedir lá micropromessa, ele vai inventar micropromessa, ele não tem método de escrita. E ele me traz os argumentos. Tá vendo? Por quê, gente? Lembra, eu só estou conversando com quem? Com o mestre, que é o meu clone, treinado em mim, a partir da entrevista e da customização. São essas duas coisinhas aqui. Então, quando você tiver o squad, você também vai fazer uma entrevista e ele vai customizar o mestre para você, ele vai te clonar, ok? E depois eu faço o meu texto. Então, o mestre é quem conversa com os 170 agentes que já estão customizados para o meu perfil. Entendeu, gente? Me perdoa ser repetitivo, mas só para te ajudar o raciocínio. Isso tudo trabalhando dentro do seu computador como memória viva. Então, tá aqui, ó. E aí é que entra a fase seguinte, ó. Não se trata somente da estrutura, mas é da estrutura com os argumentos que serão elaborados, ó. Tá vendo a lógica? Aí alguém poderia dizer: e a pesquisa bibliográfica? Olha só o que você vai receber. Adorei. Aliás, eu vou falar, tá? Porque hoje eu basicamente falo com o meu squad. É o seguinte, entra agora no Google Chrome, lá no PubMed, e faz uma pesquisa sobre judicialização da saúde. Pega os três primeiros artigos, analisa eles, já salva aqui na pasta, porque eles podem ser usados aqui no nosso artigo como referência. Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Esse daqui é meu Google Chrome. Esse daqui é meu Google Chrome. Você está vendo meu Google Chrome? O Squad não trabalha no seu computador? Porque ele é uma IA agêntica? Olha só o que eu vou fazer. Vou apertar play. Ele não é agêntico, gente. Ele não trabalha no seu computador? Aliás, aqui eu vou precisar de um modelo mais potente, tá? Coloquei o Opus aqui.
Aliás, olha só como ele é inteligente, como ele sabe que eu estou fazendo essa aula aqui ao vivo, né? Eu falei para ele lá no início, ele está conversando com vocês, ó. Vejam só, nunca inventamos referência. A gente vai buscar de verdade. Por quê? Porque ele tem um agente de PubMed, ele tem um agente de Web of Science, ele tem um agente de Scopus, ele tem um agente de Google Acadêmico, treinado por quem? Por mim. E ele está lá no PubMed, tá, gente? Olha aí, está me pedindo permissão para acessar o meu Chrome. Querem ver o meu Chrome? Quem está lá no meu Chrome agora? Olha quem está lá no meu Chrome. Olha a aba nova lá em cima. Querem que eu clique? Ó, minhas duas mãos estão aqui, hein? Agora eu tenho que clicar uma porque. Olha só esse mouse que está aí. Tá vendo o mouse laranja? Quem é o mouse laranja? É ele, não sou eu. Ele está fazendo uma técnica que eu treinei ele, chamada scraping. Então, quando você adquire o Squad acadêmico, ele já vem com todas essas estratégias embutidas, tá? Isso daí é surreal. Olha aqui, ó, deixa eu voltar aqui para você ver ele trabalhando. Tô no PubMed, agora eu vou digitar a busca de judicialização. Gente, vocês já garantiram o Squad já? Quem é que já garantiu o Squad aí? Você tem a opção de garantir também a nossa mentoria Cloud Lovers, tá? Dentro desse site. A mentoria de Cloud Lovers vem com o Squad e um monte de outras coisas, inclusive vários aplicativos que eu crio dentro do Cloud e que funcionam dentro do Cloud. Então, entra agora. Vamos lá, olha só. Tá ele aqui fazendo, ó. Perfeito, achei resultados. Olha só, ele tá, gente, ele tá trabalhando no meu computador. Tá vendo? Deixa eu compartilhar de novo aqui o meu Chrome. Ó, mãozinha pro alto. É ele quem tá lendo. Ele tá lendo o artigo já. Tá vendo, galera? Ele está lendo o artigo e está fazendo a análise para mim e já está salvando o artigo no meu computador. Então, hoje, se você usa o nosso Squad acadêmico, ó, é ele que está fazendo, hein? Se você usa o nosso Squad acadêmico, você consegue literalmente sair para almoçar e deixar fazendo ele fazendo a pesquisa bibliográfica. Por quê? Porque dentro dos seus 170 agentes, você tem agentes que trabalham autonomamente para fazer pesquisa bibliográfica sem alucinar. Olha a minha mão aqui, galera. Ele está mudando as telas. Quem é que está mudando isso? Ele. Beleza? Tá claro esse conceito de agêntica? Então, hoje, você trabalhar só com IA. Ó aqui, ó, galera. Vem aqui embaixo, ó, galera. Galera que está no Instagram, vocês estão perdendo uma das aulas mais importantes do ano, que eu devia estar cobrando para te ensinar. Vem aqui, ó, vem aqui embaixo. Então, olha só o que ele está fazendo, gente. Ele está trabalhando no meu computador. Faz sentido você não entrar no Squad hoje? Não faz. E mais, faz sentido você não entrar na minha mentoria de Claude? Não faz. Porque, pensa só, eu estou há 3 anos e meio falando só das minhas IAs. Por que eu estou falando agora de Claude? Por causa do Claude Web? Por causa do aplicativozinho que você instala no seu celular? Não, isso daí não me interessa. O que me interessa é o quê? É o Cloud Code, é o combustível, não é IA. É o combustível. O que me interessa é o combustível dentro do meu squad. Tá vendo ele trabalhando aí, né? Posso tirar a mão? Deixa eu voltar a compartilhar aqui o nosso motor aqui, o nosso squad. Tá ele trabalhando, ó. Ele não só está trabalhando, ele está lendo, está salvando tudo isso no meu computador. E ele está criando uma memória viva que vai subsidiar, obviamente, tudo que eu vou escrever daqui para frente. Aqui embaixo, galera, agora. Tá vendo? Beleza até aí, galera? Eu não vou apertar pause, né? Mas, enfim, eu devia ter pedido para ele ler só um para a gente ir mais rápido aqui. Mas eu quero que você entenda o conceito. IA agêntica trabalha no seu computador. E se você hoje não tem uma IA agêntica, você está dando mole.
Agora, você vai ter IA agêntica, seguindo o conselho de guruzinho de internet, que ainda está te falando de prompt de ChatGPT. Você tem que beber na fonte. Quem é a única pessoa nessa internet que está nos Estados Unidos, que cria IA e que sempre está na liderança? Só tem um. Então, você pode seguir aí conselhos de quem gera diquinha de ChatGPT, mas não é capaz de criar algo nesse sentido. Ou você pode vir na fonte. Quem é que cria as tendências? Daqui a um ano e meio, esses guruzinhos de internet vão estar falando isso. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, olha só o que eu estou fazendo. Por promessa, modalidade e estrutura. Só que eu quis, antes de decidir os argumentos finais, fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto. E detalhe, essa pesquisa está ocorrendo autonomamente. Então, hoje, gente, se você quiser, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu voltar aqui no nosso squad. Olha aqui, preste atenção aqui. Olha lá, ele já tem a minha bibliografia. Vamos ler aqui. Galerinha, veja só como funciona na prática. Eu acabei de ir no PubMed de verdade, porque ele sabe que eu estou aqui ao vivo com vocês, né? Eu falei lá no início. Fiz a busca de Health Litigation, trouxe 3 artigos com abstract, DOI, PMIT, tudo rastreável, nada inventado. E aí, ó, nenhum dos 3 foi inventado, tudo tem bonitinho. Isso é a regra de ouro em ação. É uma regra dentro do squad. Nunca inventar referência. Ok? Quer continuar estruturando o artigo a partir daqui? Pode estruturar. Enquanto ele está estruturando, detalhe, o nosso squad trabalha em 4 sessões ao mesmo tempo, tá? Se eu abrir uma nova sessão aqui e pedir para ele trabalhar em outra coisa, ele vai trabalhar. Então, 4 sessões diferentes. Ele não buga. Só que eu quero te mostrar isso daqui. O que que é isso daqui? É o dispatch, ou despacho. Se você tiver no almoço e você falar assim, putz, esqueci de pedir para o Squad entrar na minha pasta do computador e analisar os 50 artigos, fazer o fichamento dos 50 artigos e já escreveu o artigo. Sabe o que que você faz? Você pega o seu celular e fala, olha aqui, Squad, mestre, que é clonado em você. Mestre, pega aqui e lê os 50 artigos, faz o fichamento, já escreve o artigo com base no agente de escrita de artigo. E quando você voltar, está tudo pronto. Inclusive, sua revisão do sistema de literatura, se você quiser, para meta-análise. Ele trabalha do seu computador remotamente, você não está nem no computador. E tem o programado. O que que é o programado? Vamos supor que você queira toda segunda-feira ou todo mês que ele entre no PubMed, faça a pesquisa bibliográfica, já analise toda a bibliografia nova que surgiu, faça fichamento e traga para dentro da sua pasta de bibliografias sobre aquele assunto específico, sei lá, polímeros na indústria têxtil, para subsidiar todos os artigos futuros que você vai escrever. Você pode criar essa tarefa agendada e ele vai fazer isso toda semana, todo mês, todo ano, como você quiser. Agora, observa, por que que ele vai fazer isso com maestria? Porque ele é treinado para isso. Ele é um squad. Olha aqui, ó, tem um radar de viralização. O que é isso? Ele entra na internet e ele vê todos os conteúdos. Cadê? Perdi aqui. Vou voltar. Vocês estão vendo aí o radar, né? Sim. Ele vê todos os conteúdos do nicho acadêmico e do nicho jurídico, que são os meus 2 nichos aqui na internet, e ele vê tudo que tem potencial de viralização, como que eu posso usar, o que que eu posso falar, quais são as hashtags, janela de oportunidade, se eu demorar muito eu perco, e tudo, seja o perfil acadêmico, seja o perfil jurídico. Você pode criar uma rotina para ele ver os seus e-mails e fazer a resposta aos seus e-mails, inclusive mandar para o seu WhatsApp para você aprovar a resposta. Você aprovou, ele te devolve. Isso tudo com o nosso squad. Você entendeu a lógica, galera? Você entendeu o jogo agora? Olha só isso. Galerinha, olha o que acabou de acontecer. Saímos de uma vontade vaga, judicialização e Sócrates, e agora temos uma arquitetura inteira no artigo, pronta para desenvolver.
ele já trouxe para dentro do texto os 3 artigos do PubMed. Eu poderia ter 50 artigos, ok? E se eu quiser, eu mando ele escrever agora. É claro que ele sabe que a introdução se escreve primeiro, então ele fala, ó, posso escrever a introdução? Ele não vai escrever a introdução baseada numa IA genérica. Ele vai escrever a introdução baseada no meu perfil, no meu DNA, que ele já fez a entrevista, ele já salvou e ele atualiza sempre, e com base nos agentes que já estão personalizados em mim, e com base no texto que ele vai desenvolver. Então, ó, escreva a introdução. Precisa de prompt, Felipe? Zero prompt. Prompt é a moeda que se paga por usar IA ruim. Se você precisa de um prompt de 5 páginas, é porque tua IA é uma porcaria. Aqui eu só peço. Porque ele me conhece, eu não preciso promptear. Entendeu? Ele me conhece. Pensa só, gente. Quando você conhece alguém no primeiro dia, você não conhece muitas coisas da pessoa. Você não sabe o que ela gosta de comer, você não sabe, às vezes, os valores dela, você não sabe um monte de coisa. Agora, quando você conhece a pessoa no 10º dia, é diferente. E depois de 15 anos é outra coisa. Olha só o que ele está fazendo, ó. Ele está criando uma memória viva, ele está criando um rascunho desse artigo. Então, é uma memória desse artigo. E aí ele vai lá e escreve. Ele escreve com base no além? Não. Ele escreve com base no meu método de escrita. Tá vendo? Inclusive observando o ITPR. Isca, tema, relevância, promessa e rota. Tá claro, galera? E aí eu posso pedir para ele avaliar, eu posso pedir para ele expandir, ou simplesmente eu peço para ele já fazer um parecer da introdução, o que eu quiser. E assim eu vou para todos os outros. Por exemplo, a galera deve estar querendo que eu escreva o artigo sobre judicialização da saúde para ver em ação como que você cita as bibliografias que você próprio inventariou e analisou. Então, escreve um tópico ou um argumento desse capítulo, por gentileza. Mais uma vez, eu não preciso dizer tamanho, eu preciso dizer nada. Ele já é treinado em tudo isso, entendeu? E aí ele vai lá escrever essa parte para mim. Tá vendo a lógica, pessoal? Ele é treinado em mim, no meu clone, no jeito que eu escrevo. E quando você faz a entrevista, você manda até amostras de textos seus para ele. Ele é treinado no tema, ele é treinado na bibliografia que ele já leu. Então, ele vai escrever um texto muito mais top, com certeza, porque, mais uma vez, ele trabalha no meu computador. Beleza até aí? Entenderam o conceito de uma IA agêntica? Entenderam o conceito de uma IA agêntica? Olha o que ele está fazendo. Ele está atualizando a memória. Isso daqui é memória, eu cliquei. A memória do meu artigo. Entendeu? Depois, olha só, quando eu clico na memória, está aqui a introdução e está aqui o capítulo 4, tá? E está ele aqui observando, está aqui usando, tá vendo? Inclusive, no final, ele faz algumas observações, ó, para mim, tá? Então, isso é muito top, beleza? Lembrando que ele fez aqui um argumento. Um argumento. Agora, gente, vamos lá. Linguagem persuasiva, entendeu? Aí alguém poderia dizer, Felipe, eu não gosto desse autor, Rafferty, tá? Eu posso pedir para ele nunca mais citar esse autor na vida, ele ignorar a existência desse autor? Sim. Eu vou, inclusive, perguntar isso para ele para você ver. Ele não é memória viva? Ele é seu assistente? Então, no dia 20, ele sabe mais de você do que no dia 1. Olha só, eu não curto muito esse autor, Rafferty. Eu queria que você colocasse na memória a exclusão desse autor. Eu não quero nunca mais citar ele. Tudo bem? E olha só como é que é o nome do autor que ele transcreveu, hein?
Rafad e não Rafad. Por quê? Porque ele faz a transcrição literal. Mas eu quero que você entenda o que é o poder de uma IA agêntica treinada como o nosso Squad. Olha só. Olha só o que ele vai fazer, presta atenção. Ele é treinado em semelhança, ele é treinado em audiodescrição, inclusive em customização de geração de áudio em texto. Cara, a gente pensou em tudo para você. Olha só. Vou registrar isso na memória agora. Só deixa eu confirmar. O autor que acabou de me citar nessa sessão, Rafagi. É esse que você quer excluir, né? É muito top isso aqui, meu povo. É muito top. Vamos colocando as perguntas, hein, galera? Zeramos o jogo, não zeramos? Zeramos o jogo. Então, ó, eu abri o Squad e pedi na sua frente o que você faria na sua casa. Vai sair diferente se você fizer? Vai. Mesmo você usando os mesmos comandos que eu. Por quê? Porque o teu clone é diferente do meu clone, ok? O seu computador é diferente do meu computador. Agora, imagina se você tivesse um estudo de pesquisa inteiro trabalhando por você dentro do seu computador. Você manda o seu Excel, ele faz análise de dados para vocês, faz o Maxplot para você. Você precisa de algo em Python, ele faz o Python para você. São 170 agentes treinados, conhecendo melhor você do que você. E se você entrar agora, sem mensalidade, sem anualidade, sem assinatura, você entrar depois, aí não vai ser assim. Sem contratar equipe. Gente, você não precisa contratar equipe. Então, eu quero que você conheça o Squad Acadêmico. Você vai usar o Squad Acadêmico dentro do Cloud Code. Ai, eu não sabia que eu tenho que assinar o Cloud, eu tenho pensamento de escassez. Sim, porque você precisa de gasolina. Quando você vai comprar um carro na concessionária, você não pode chegar e falar para o cara da concessionária, eu não sabia que eu tinha que comprar gasolina. Quando você se inscreve na universidade para assistir numa graduação, você não chega para o dono da universidade e fala: ah, mas eu não sabia que eu tinha que pegar ônibus. Então, a mesma coisa aqui, meu amigo. Agora, a diferença tá dentro do seu computador. Amanhã, o Claude foi superado por outra. Tchau, Claude. Entra nova. Tá dentro do seu computador. Você não está assinando o Claude para usar o Claude. Você está assinando o Claude meramente como combustível. O que você usa é o Squad acadêmico. E você só vai conversar com o mestre, que vai ser clonado por você, meramente fazendo uma entrevista contigo e você mandando seus textos para ele. Ok? Só isso. E você vai ter um atualizador acadêmico, que é o subordinado imediato do mestre. Gente, eu estou dando aula aqui, minha equipe está me avisando, tem gente perguntando no WhatsApp. Não pergunte no WhatsApp, pergunte aqui, tá bom? Olha só, não pergunta no WhatsApp, pergunta aqui para eu te responder aqui, tá? Não adianta você ir lá no WhatsApp, eu estou aqui ao vivo, eu respondo, tá bom? Vamos lá. O que é o atualizador acadêmico? Felipe, amanhã sai uma atualização da ABNT. Eu pensei tudo. O Squad varre a atualização, o atualizador acadêmico varre a atualização e atualiza os agentes que trabalham com a ABNT. Então você só conversa com o mestre. Abaixo do mestre tem um atualizador. Mudou a APA. É só você falar, mestre, vasculha aí e atualiza. Você não precisa nem saber que mudou a APA. É só você falar, atualizador, faça uma varredura e atualiza. E ele próprio vai atualizar. Aí você tem pilar de desenho, método e ética, todas as decisões de pesquisa, ética, comitê de ética, pilar de análise de dados, inclusive análise quant, análise quali, Bardan, R, Python, análise quantitativa, qualitativa, seja lá o que for. Escrita, revisão e normas, tudo, todo o tipo de escrita acadêmica, publicação e carreira, tá? Publicação, docência, rotina, estratégia de publicação, fator de impacto e comunicação e clonagem. Lembrando que esses pilares 4 e 5 só vêm depois de 8 dias. Ok? São 178 especialistas trabalhando na sua máquina. E você só conversa com um. Você nem precisa decorar o nome deles. Sabe esses
esses donos de empresa que não sabem o nome do funcionário? Então, você vai ser um deles. Você vai ter o atualizador, que vai atualizar toda essa galera sempre que você quiser, e o mestre, que é o único com o qual você conversa. Escreve em português, inglês, espanhol, enfim, o idioma que você quiser. Ah, mas eu já uso ChatGPT. Fala sério, né? Fala sério. Fala sério. Com todo respeito, você pode usar ChatGPT para receita de bolo, essas coisas. Agora, se você usa o ChatGPT para alguma finalidade acadêmica, o que você está fazendo com a sua vida? ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, até o Claude genérico. O que você está fazendo com a sua vida? Porque a gente já está na era das IAs treinadas há 2 anos. Eu que criei no mundo acadêmico as IAs treinadas. E agora, qual é o ideal? Você ter a IA treinada e você ter o squad que trabalha no seu computador. Busque em base real, lembra da sua pesquisa, lembra de você, treinado no meu método. Lê seus PDFs, seus dados, suas pastas. Roda no seu computador. Amanhã o Claude é uma porcaria, você despluga. Não é mais uma IA, é um instituto inteiro. E você só conversa com uma pessoa, o mestre. Entendeu? Quanto que custaria para você ter um metodólogo, um estatístico, um revisor, um designer? Gente, tem formatador em ABNT. Você pega, tá lá o seu arquivo no seu computador, né? Ele não trabalha no computador? Então o arquivo está onde? No computador. Aí você vai chegar e vai falar: entra no meu arquivo, que está lá na pasta tal, e formata na BNT. Ou entra no meu arquivo que está na pasta tal, leia as normas da revista e formata o meu arquivo na norma da revista. Pronto. E trabalha no seu computador, não tem download e upload. Eu já fiz esse trabalho para você. Eu transcrevi todas as minhas mentorias, todas as minhas aulas dos meus cursos. Ok? Então, o que você leva hoje? Você pode entrar depois, tá? Você pode entrar depois, mas eu entraria agora. Hoje, você vai receber os 3 pilares, acesso imediato. Quais são esses pilares? Desenho, método de ética, análise de dados, escrita, revisão e normas. Vai receber o mestre, o atualizador acadêmico, as 7 normas cobertas. Inclusive, você pode mandar normas para ele. Essas aqui são as pré-moldadas, mas ele é treinado para ler a norma da revista, que não é nenhuma dessas, vamos supor. A norma do teu programa, do seu mestrado, do seu doutorado, que não é nenhuma dessas. E o manual de instalação e uso em minutos. Tem um manual de instalação, gente, é só fazer mímica. É rapidinho, tá? Agora, você vai instalar no seu computador. E alguns aqui não instalam nada no computador há anos. Então, às vezes, seu computador vai precisar de uma atualização, entendeu? Vai precisar instalar um negocinho novo. É só você aceitar. Aceita, 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 ele instala e está funcionando. Agora, a gente vive num momento, numa geração que a pessoa não aguenta esperar um Uber 10 minutos, não aguenta esperar 5 minutos instalar algo no computador. É uma geração que já entra, já surta, só de esperar 5 minutos um Uber. Então é só você esperar e instalar. Você instala uma vez a sua vida inteira, cara. Para de ser preguiçoso e ansioso. É uma vez. E às vezes você vai ter que esperar 10 minutos. Entendeu? A vida segue, vai tomar uma maracujina, mas calma. É uma vez. Entendeu? Calma. Depois de 8 dias, você recebe os outros agentes. Recebe o nosso workshop de Claude para acadêmicos, para você aprender a usar o Claude 100% de uma maneira profissional. O manual de Claude para acadêmicos também, que aí vai te levar para o próximo nível dentro do Claude. Se você quiser usar outras abas do Claude, outras, já que você está assinando o Claude, né? Para você usar outras coisas do Claude. E a skill de personalização de perfil acadêmico para o Claude pensar como você. Você compra uma vez e é seu para sempre. Se você deixar para depois, o que vai acontecer? Você vai comprar com o que eu tenho que se chama mecanismo de autodestruição. Ele vai funcionar ele vai funcionar depois de um ano. Ele vai te pedir uma senha, que é a senha da sua renovação.
E se você não incluir a senha, ele vai autodestruir-se no seu computador. Ele não destrói o computador, ele destrói os agentes. Se você entrar agora, você não tem assinatura. Não é mensalidade, não é assinatura. É seu. E você ainda recebe todas as atualizações. Hoje são 170 agentes. Se amanhã forem 200, você vai receber. Roda no seu computador, não depende de nuvem. Você está comprando carro. O combustível é o cloud. É a prova de futuro. Muda a IA, você leva tudo. Você não depende de nenhuma IA. Você depende de um combustível. E ele não inventa. Ele não inventa nada. Então, entra agora aqui, eu vou responder as dúvidas de vocês, tá, galera? Entra aí, deixa eu colocar aqui. Então, aponta aí a câmera para o QR Code, ou entra no link que está aqui no chat, tá? E vamos para cima. Eu vou responder agora as dúvidas de vocês, para a gente se despedir. Você vai ser bem-vindo no futuro? Vai, na mesma condição? Entra agora ao vivo, tá bom? Gente, esse é o momento de perguntar também, tá? Lá no site tem duas opções, ou você garante o Squad, ou você entra na nossa mentoria Cloud Lovers, que vem com o Squad e vem com um monte de outras coisas, tá? Eu te recomendo entrar na Cloud Lovers, porque ela tá também com valor menor. Depois a gente vai aumentar o Cloud Lovers, então recomendo o Cloud Lovers, mas se você tem a opção de só entrar no Squad. Deixa eu ver aqui. Pergunta, hein, galera? Que agora eu vou começar aqui a responder. Comprei Squad semana passada e tô amando. É isso, Meire. É top, gente. Muito top. Ensina a fazer um dashboard usando o Squad. Isso daí é só na nossa mentoria Cloud Lovers, Léo. Lá, inclusive, a gente vai colocar o App Maker, que a pessoa vai poder criar dashboards dentro do Cloud Code usando o nosso Squad, tá? Vai ser top. Quem está no Cloud Lovers já tem o Squad, certo? Sim, já tem o Squad. Não, Jean, na imersão você aprendeu a criar o seu Squad em Salvador. Esse daqui é o Squad que eu criei para mim, tá? Ele gera post e posta no Insta. Não tem como postar no Insta. Por que que não tem como postar no Insta? Porque você depende de uma API oficial da Meta, ok? Então, aí você tem que ser uma pessoa cadastrada na Meta. Isso daí, ninguém pode fazer isso assim de uma maneira tão automática. Mas se você quiser que ele gere design e tudo mais, ele vai te ajudar nisso. Inclusive, ele tem gerador de slide, tá? Ele tem um squad de slide, tá bom, Lucineide? Mas o post automático no Insta só se você, por meio da sua empresa, tiver a API da Meta, ok? Por exemplo, eu não tenho API da Meta. Os agentes seriam capazes de realizar análise estatística robusta de um banco de dados para escrever de um artigo científico? Sim, com absoluta certeza. Ok? É óbvio que esses dados têm que estar no seu computador. Lembra, Lu, onde que ele trabalha? No seu computador. Então você vai falar, pega na pasta tal esses dados estatísticos e faça análise desse, daquele jeito. Aí ele vai fazer análise. Depois que você estiver satisfeita com tudo que ele fez de análise, você parte para a escrita do artigo. Mas nós temos agente de análise quant. Então, sim, ele vai fazer. E ele usa, já que ele trabalha com seu computador, ele usa Python, usa R, usa, enfim, o modelo de linguagem que você quiser. Tem que estar instalado, né? Ai, meu Deus, eu tenho que instalar, vai demorar 2 minutos da minha vida. 2 minutos da sua vida versus uma vida inteira com uma IA trabalhando no seu computador. Cheguei agora, mas deu para pegar bastante coisa. Como adquirir o Squad acadêmico? Vou colocar aqui o link e estou encerrando a nossa aula, tá? Quem adquire o Squad ainda precisa do Super Agent ou do Academia 24 Horas, são belezas diferentes, tá, Raíssa? Super Agent e Academia 24 Horas são IAs treinadas, tops.
Nós garantimos que aquilo que é entregue nessas IAs é top. Ok? Squad acadêmico, trabalha no seu computador. Então você não tem download e upload, como é no Super Agent e no Acadêmico 24 horas. Então, são belezas diferentes. É tipo assim, Copa do Mundo e Olimpíadas. Nas duas tem futebol, mas são campeonatos diferentes. Um é o campeonato das IAs treinadas, e existem as três melhores treinadas no mundo são Super Agent, Academia 24 Horas e Evidência. E nós temos o campeonato das IAs agênticas. Qual é a melhor IA agêntica? Squad acadêmico, que usa atualmente o Claude Code como motor, mas amanhã pode ser qualquer outra coisa. Então depende do campeonato que você quer jogar, entendeu? Você vai ser feliz nos dois, tá bom? Então não se trata de qual é melhor. São campeonatos diferentes, tá bom? Agora, como o Squad tá barato, e como ele tá nessa situação aqui especial que eu não vou repetir, porque depois eu vou. Enfim, mas você escutou a situação especial, eu recomendo garantir, tá? Como fica o aspecto ético legal para publicar um artigo com esse nível de IA? Você tem dentro do squad acadêmico um agente treinado em zelar por todos os aspectos éticos. Inclusive, ele vai gerar o seu modelo de declaração do jeito que o CNPq e o MEC aprovam, tá? E ele é treinado em você. Então, ele escreve como você, pensa como você, analisa como você. Ok? Como funciona a sua mentoria? No site do Squad Acadêmico tem a opção de garantir a mentoria. E lá tem todos os entregáveis. O Claude Lovers é uma mentoria diferente, porque ele não é baseado só em aula. Você recebe todos os meus artefatos, todos os meus sistemas Claude lá dentro. Além de prompts, além de skills e o próprio Squad, meu gerador de página, meu gerador de post, meu gerador de slide, que tá finalizando nessa semana, provavelmente. Então, o Claude Lovers é top, tá? Eli. Eli, provavelmente você entrou em contato com o WhatsApp errado, tá? O WhatsApp da equipe é o Equipe Felipe Ascense. Aí tem uma foto minha com um fundo laranja atrás. Tá? Dá uma olhada se é esse o WhatsApp. Já me respondeu, tamo junto. Qual a diferença dos dois? Quais são os dois, Lucineide? Eu não sei qual é. Estou começando a fazer meu TCC. Ele faz tudo então, é isso? Sim, tá? Ele é treinado por mim, então ele vai fazer tudo. Show. Lucineide, inclusive, fala com a nossa equipe. Fala que você já tem, que você quer migrar para o Cloud Lovers, tá? Fala que você já tem e você quer migrar para o Cloud Lovers. Quem é seu mentorado tem condição especial? Para o Squad, não. Mas para a mentoria Cloud Lovers é só falar com a nossa equipe, tá? Qual é a diferença do Cloud Lovers para o Squad? Squad é um item do Cloud Lovers. Por isso que eu sugiro entrar no Cloud Lovers, porque você recebe tudo, tudo atual e tudo que será criado. Inclusive gerador de página, gerador de slide, smart posts, né, que é para posts de Instagram e tantas outras coisas. Fora o Squad e artefatos diversos, e manuais, skills, etc. Tá? Então não é uma diferença. O Cloud Lovers ele engloba o Squad muito mais, tá? Entra aqui, galera. Galera do Instagram, tô indo embora. Tem limite de trabalho? Não tem limite de trabalho. Mas como você usa o Claude, depende do quanto de combustível que você tem dentro do Claude, né? Vamos lá. O carro é teu. O Squad é teu. Mas você pode ir daqui para. Vamos supor, agora eu estou em Salvador. Você pode ir daqui para o Rio? Pode, é só reabastecer. Então tem que colocar combustível, tá? Escreve artigo dentro das normas da BNT e formatado? Sim. Desde que, Nonato, esteja dentro do seu computador o artigo. Lembra, Nonato? Ele trabalha no seu computador. Beleza?
Então, você não vai ficar mandando coisa, fazendo upload nele. Ele trabalha no seu computador, você não precisa de upload. Até porque, gente, quando você faz upload, deixa eu te contar um segredo de ChatGPT, Gemini e do próprio Claude que trabalha na web. Ele não lê tudo. Ele lê as 20 primeiras páginas, 30 primeiras páginas. Então, fazer upload é perda, tá bom? Existe limitação de trabalho? Não, desde que você tenha combustível. Você pode ir de Salvador para Miami, é só ter combustível. E o combustível vem de onde? Do Cloud Code, créditos, tokens, tá? Quem já está com introdução referenciatória à metodologia, nas suas IAs necessitam desse produto, as minhas IAs não dependem do Squad. As minhas IAs são excepcionais, e se você tem as minhas IAs, você está muito bem, obrigado. Se você quiser o Squad, é para você adicionar uma funcionalidade de trabalhar no seu computador, na melhor condição possível, sem assinatura. Não é por causa das minhas IAs. Minhas IAs são um espetáculo. Academia 24 Horas, Super Agent, Evidência e tantas outras que eu crio e que eu vou lançar ainda. São um espetáculo. Porém, eu estou te oferecendo aqui a oportunidade de você ter uma IA agêntica que trabalha no seu computador. Tá bom? Beleza? Auxilia na elaboração de pesquisa que possui um template específico? Sim, José. Você vai mandar o template, você vai avisar para ele onde está o template no seu computador e você vai pedir para ele escrever o que você quiser, considerando o template. Você não faz upload de nada. Você só coloca no seu computador. Posso gerar imagens não acadêmicas ou é específico? Eu não entendi o que é imagem não acadêmica, tá? Mas o Claude, lembra qual é o combustível que a gente usa, André? O combustível do Claude. O combustível do Claude é bom para gerar imagem. O que é gerar imagem? Eu chegar e falar assim: gera a imagem de um médico na praia com óculos escuro, tomando caipirinha. Se é isso que você entende por geração de imagem, o combustível chamado Claude é muito ruim. Ok? Aliás, duas coisas que o Claude já disse que não trabalha bem: imagem e vídeo. Tá claro? Então ele não vai ser bom nisso. Por quê? Porque o combustível não é bom. Eu posso pegar o combustível de um carro e colocar num avião? Não, o combustível não é adequado. Ok? Agora, para geração de design, o que é design? Uma letra bonita, um negócio bonito, um slide elegante, que performa. Sim. Inclusive, adivinha quem criou esse slide aqui? Adivinha, gente, quem criou esse slide? Adivinha, vou te dar uma chance. O Squad Acadêmico, tá bom? Então, ele aqui criou, tá bom? Quanto de memória o Squad Acadêmico utiliza? Ele trabalha no seu computador. Então, a memória é plena e é progressiva. Porque pensa comigo, Miriam, vamos lá, você recebe o Squad, só que você tem uma bandeira, algo que você defende com frequência nos seus textos. Isso ele vai reparar no primeiro dia? Não, ele vai reparar no 15º. O que ele faz? Ele vai atualizar a memória. Ó, a Miriam gosta disso. Entendeu? Na verdade, eu já respondi, Jean. São campeonatos diferentes. E as treinadas, tipo a Academia 24 Horas, a Prova Mais, Super Age, etc., é um campeonato. E o outro campeonato é das IAs agênticas. O que eu recomendo? É ter os dois, na verdade. Só para entender melhor, o Squad Acadêmico trabalha no meu computador com Cloud Code. É o Squad Acadêmico mais mentoria? Não, José. Você tem duas opções quando você vai comprar o Squad Acadêmico. Só o Squad Acadêmico ou a mentoria Claude Lovers, que tem um entregável dentro dela, dentre tantos outros, que é o Squad Acadêmico. Tá bom? Galera, respondi tudo. Tô liberado? Quem é que vai entrar agora na melhor condição?
Ups, mais uma pergunta aqui. No Claude Love eu vi que a assinatura é de 12 meses. Significa que as IAs também seria acesso ilimitado? Não. Érico, o Claude Love é uma mentoria. Beleza? Essa mentoria me exige trabalho. Então, você tem uma mentoria de 12 meses. Se você quiser renovar, você renova. Os materiais do Claude Lovers que você salvar são seus, não são meus. Entendeu? Então, por exemplo, você vai salvar o Squad, vai começar a trabalhar no seu computador. Ele é seu e não meu. Tá bom? Ficou claro isso? Então, independente de você renovar ou não a mentoria, ele é seu. Agora, o que que vai acontecer depois? Para quem não aproveitar agora, o Squad vai vir com um mecanismo de autodestruição depois de um ano, se a pessoa não colocar a senha de renovação. E aí sim, ela não vai ter o Squad depois de um ano dentro de mentoria ou fora. Por isso que o ideal é entrar agora, porque ele vai ser seu para sempre. Inclusive as atualizações. Não, Solange, são iniciativas diferentes, mas você está bem parada lá, tá? Está bem parada lá, tá? Fechou, galera? Pode assinar o Super Edit, pode sim. Você pode ter a melhor. Quais são as melhores IAs treinadas que existem? Super Agent, Academia 24 Horas e Evidente. Qual é a melhor IA agêntica, quem diz? Que existe Squad acadêmico, que funciona com combustível Cloud Code. Ok? Beleza? Show. Tô liberado, gente? Todo mundo já entrou? Todo mundo já garantiu a melhor oportunidade aí? Show de bola? Eu tô te convidando para a nova era. E toda vez que eu convido para uma nova era, eu fiz isso com o ChatGPT. Primeiro curso de ChatGPT para acadêmico que existiu no mundo fui eu que fiz, inglês e português. A galera se deu muito bem nessa época. Aí depois veio a nova era, e a treinada, a galera se deu muito bem nessa época. E agora a nova era é a nova era das IAs treinadas com IAs agênticas. E aí dói no coração saber que alguns vão deixar passar. E aí paga mais caro depois, não tem problema, mas entra agora. Se Squad consegue identificar editais de mestrado EAD, ele consegue entrar no seu navegador e fazer essa busca, ok? Agora, ele não consegue inventar, né? Então, se a instituição não diz que é EAD no seu site ou no seu edital, ele não vai inventar. Agora, se ele for trabalhar no seu navegador, que é o que eu pedi, né? Ele trabalhou no meu navegador, ele vai encontrar essa informação existir. Ele já é treinado para não inventar, entendeu? Fechou, galera? Tô liberado. Show de bola. Beleza? Muito massa. Ó, seja muito bem-vindo ao nosso squad. Parabéns pela sabedoria de garanti-lo agora ao vivo. Tá? Tranquilo, Sol. Vai ser bem-vinda, tá bom? Tamo juntos, galera. Fica de boa, Sol. Estamos te aguardando. Valeu. Tchau, tchau.